Meu nome é Edivaldo Santos Rocha, nascido em Recife, minha terra natal. Moro em São Paulo há mais de 30 anos e sou conhecido nas rodas de capoeira, pelo menos no começo dos anos 70, no final dos anos 70, 79 por aí, conhecido como Lagartixa. E aí foi referindo-se o meu nome na gravura e batizado pelo contramestre, que hoje ele não está entre nós, que já faleceu faz tempo, que é o Marrom. Muito bom, muito bom. Mestre, o senhor, como foi essa paixão pela capoeira? Como foi esse primeiro toque, esse primeiro olhar, assim, tipo, foi pra rua e, né, percebeu que realmente a capoeira seria a arte que iria levar o senhor até os dias de hoje? Olha, em 1978, eu tinha dois amigos que nós andávamos muito. Eu acho que hoje ele é mestre, é Ramos. Eu conhecia um rapaz também, e o nome dele é Cleiton. Não sei se o senhor lembra. Cleiton, que morava aí lá no Córrego do Leôncio. Sim. Né? Parece que ele já é entre nós. Nessa época, em 1978, vamos dizer assim, eu acho que no meio do ano, eu comprei uma revista praticando capoeira sem mestre. Foi a revista Capoeira que sem mestre, né? Isso, que tinha as imagens do mestre Pinati. Você já ouviu falar do mestre Pinati? Mestre Pinati, que completou 90 anos essa semana, não foi? Isso, exatamente. E nisso, eu comecei a praticar capoeira sozinho, em casa. Nem meu irmão, o Camaleão, ele estava nessa. Eu fui o primeiro a chegar na capoeira, de lá de casa. É muito raro, né, mestre? Naquela época lá, alguns mestres aí citados por nome que começou a capoeira sozinho mesmo, tipo assim, né, na revista, sem nenhum olhar que outra pessoa esteja praticando, né? Então isso é muito raro mesmo. Verdade. Eu comecei a praticar olhando para as figuras, né? As fotos do mestre Pinati, aquele meia-lua, martelo, os primeiros golpes que eu comecei a me engatilhar, me interessar mais, né? E aí por diante, eu comprei, porque capoeira só chutando a perna para lá e para cá, eu vi que estava faltando alguma coisa em mim. Eu digo, não, eu vou comprar um LP do mestre Suassuna e Liceu. Eu acho que esse LP lançou. Eu alcancei essa época aí. Aí eu comprei e comecei a praticar. Praticando. Muito bom. Eu convidei o Ramos, o Cleito, para praticar também. O mestre Ramos, ele já pratica, ele também não conhecia a capoeira na época, né? Não. O mestre Ramos, ele andava muito com o mestre Barrão, aquelas pessoas lá do Morro da Conceição, né? Que ele tinha muito conhecimento com essa rapaziada. E eu não tinha. Eu era muito gatilhado, ele estava me engatilhando ainda para chegar e treinar capoeira. Só que depois eu comprei esse LP que eu te falei. E ao continuamente, eu e ele treinando sozinho ali onde era gramado, não tinha poucas casas ali, nós morávamos na Avenida Josélia, praticando. Mas só que às vezes ele não ia, eu gostei muito da capoeira, até porque ele tinha um toque que me fascinava muito, me vibrava muito aqueles toques de São Bento Grande e etc. Certo. Aí foi no final dos anos 70, no final dos anos 79 por aí, acho que no mês de junho, era a época já, começo de inverno, de São João, festa junina, eu me interessei e me falaram lá na escola, a Estrada do Brejo, se eu não me engano, tem uma escola Rota do Clube, que dá aula lá, é um formado do mestre Pirajá. Eu vou lá, né? E era só nos domingos. E começava às 10 horas da manhã, chegando lá eu só olhei. Eu fui uns 5 domingos. Aí todos esses domingos que eu ia, eu não praticava, eu só olhava.
Aí chegava o pessoal do Morro da Conceição, era o mestre Spinella, era o Tudo mestre... novinho, né? Tudo novo, né? Tudo moleque ainda, né? Tudo moleque, eu era mais moleque ainda, aí era magro, Francisco. E quantos anos mais ou menos o senhor tinha nessa época, nessa Eu fase aí? eu sinto saudade daquela época, essa época pelo menos da minha história de 78 pra cá. Eu não vou contar a Tinha história. quantos anos mais ou menos? Já tinha uns 15 anos, 16 por aí? Eu tinha uns 14, ia fazer 15 anos de idade. 15 anos de idade. E nisso aí eu pratiquei oficialmente. Eu cheguei a pagar. Eu carregava pacote de compras para aquelas senhoras que faziam compras na semana, né? Para poder ficar pagando, né? E pagar o meu professor de capoeira, porque senão não tinha como treinar, né? É verdade, naquela época realmente era assim mesmo. Escadaria com pacote de compra na cabeça e sabe, aquela coisa toda. Eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, não tinha máquina de fotografia, tanto que tem tantos capoeiristas que tem. E a gente, você sabe que nós éramos pobrezinhos, né? Todos eram pobres, não somos ricos, mas alguns tinham um negócio. Né? Então, mestre, quando o senhor começou a treinar com marrom, o senhor já sabia algumas coisas da capoeira, então? Já tinha noção de algumas coisas, não é isso? Isso, eu sabia, assim, dos golpes, que eu já treinava bastante. Você sabe que eu treinava muito exercício na época, só que eu não sabia gingar, né? Eu digo, não, eu vou para a escola de capoeira. E foi aí que o pessoal fala, lá no Rotary Clube, lá do Nova Descoberta, tá tendo aula comigo. Aí, me matriculei lá, o professor Marrom, fique bem-vindo aí, e comecei a treinar. E daí por diante, né? É que a gente vai esquecendo, né? Já no começo de 80, né? Começo de 80, foi quando entrou o nosso irmão aí, Contramestre Camaleão, né? Ele já começou a se enturmar. E quando foi que o senhor saiu aí dessa academia e começou a treinar lá no terraço, no terreiro da nossa casa lá? Foi no comecinho de 80 já? Já saiu lá da academia? Como é que foi essa saída da academia para começar o seu próprio trabalho lá no quintal de casa lá? Essa minha saída foi uma saída assim, não saindo, mas foi uma coisa que esqueceram de ir lá alguém assumir o lugar do Marrom, porque Marrom tinha falecido, né? Foi um acidente que aconteceu com ele. Foi justamente aí na época que o finado Marrom aí, ele faleceu, né? Foi assassinado, não é isso? Exatamente, ele faleceu, acho que foi nos anos, acho que foi em 82, por aí, ou foi em 83. Eu não tenho uma verdadeira história memória, assim, né? Memória, mas que foi, nesta época foi, que até meu pai chegou para mim e falou, Edivaldo, sabe quem morreu? Digo, não, Marrom. Digo, como é que é, Marrom? Ele, na verdade, deram uma facada nele e ele morreu por traição mesmo, foi traição mesmo. Porque Marrom era Essa semana eu estava fazendo entrevista com o mestre Spinella e estávamos falando sobre esse acontecido aí do Marrom na época. Ele falou alguns detalhes aí do que aconteceu. Realmente. E foi aí que o senhor se sentiu só, né? Quer dizer, a academia não apareceu ninguém para treinar, não é isso? Como o senhor já era desenvolvido já na capoeira, o senhor procurou seus próprios métodos, então? Foi, eu tinha que me engolir, me mexer. Aí foi quando eu chamei a turma de lá de casa, o Camaleão, né? Você era novinho, tinha 7 anos de idade. Aquela turma de lá do nosso circuito ali por perto, né? E a gente começava a dar aula lá. Aí começaram a chegar aí o professor Feitosa, naquela época, o contramestre Feitosa, né? Isso.
Mestre Carrapeta. Mestre Carrapeta tinha muito lá, Bafo de Onça. Na verdade, nessa época aí que o senhor começou a treinar aí, ainda não tinha Feitosa, ainda não tinha ainda Carrapeta, né? Era só o senhor, Mestre Ramo, o Contramestre Camaleão finado, e eu com alguns molequinhos lá, né, da família, só família ali, na verdade, né? Isso mesmo. Foi quando, já por volta de 87, né, de 88, 89, por aí, foi quando o senhor entrou em uma academia. Foi no comecinho, já no final dos anos 80 já, né? Exatamente. Foi lá no Corvo da... Nos final dos anos 80, eu já era bem mais desenvolvido, o Camaleão também já treinava capoeira com a gente, né, foi aonde a gente começou a registrar foto, né? Onde tinha aquelas fotozinhas que era um tiro e uma carreira, né? A gente comprava, era descartável, né? A gente pegava, comprava aquelas Kodak lá embaixo lá. E era um tiro e uma carreira, cara. Era só aquela quantidade e pronto. A gente comprava com flash, aquele flash eu chamava de câmara de 38, que era 4 quilos. Nossa senhora. Tirava uma foto e queimava um flash. Tirava um né? Só quem vem tirar mais, só tem 2. Se a pessoa que fosse tirar a foto e tirasse errado, acabou-se. Não tinha como consertar mais. Quem saiu daquele jeito, se você fizesse uma cara feia, ia ficar com cara feia mesmo. Tinha jeito. Cara feia. Você viu aquela foto lá do mestre Carrapeta? Não sei se você recorda. Que Carrapeta tirou uma foto comigo. Aquela foto ali dá vontade de rasgar. Eu não rasgo, só de ter a recordação dele. Era divertido demais, era muito bom aquela época. Fale do momento em que o senhor começou a treinar em uma academia, né? Lá no Corvo da Areia, essa sua transferência dali de casa para lá pro Corvo da Areia no começo de 90 já. Como é que foi aí essa comunicação aí? Quem foi que indicou o senhor para ir para lá? Eu lembro que eu era pequeno e de repente o senhor falou assim, pessoal, a gente vai treinar agora lá no Corvo da Areia, numa academia, e aí a gente todo santo dia a gente ia andando, caminhando, e muitas vezes nosso treino era subir as escadarias de noite e descer, né? E como é que foi esse início aí de treino lá no Corvo da Areia? Como é que foi? Contramestre Gavião, eu sei que... Eu não sei quem foi que deu esse alô pra mim, mas eu sei que eu dei aula lá. Entende? Alguém já treinava lá? Eu lembro que o contramestre Feitosa, na época, ele ia dar esse suporte ao senhor lá. Ele já treinava capoeira lá ou só chegou lá depois que o senhor começou a treinar lá? Não, eu cheguei lá, depois que o mestre Feitosa foi que ficou sabendo. Quando o mestre Feitosa ficou sabendo, o Peu, cabeça de roda, aquela turma que ia pra lá. Beira-Mar, né? Mestre Beira-Mar na época. Hoje tá na polícia, se for isso aí que... Beira-Mar na época era instrutor. Isso, exatamente. Exatamente. A gente começou a treinar lá no Corvo da Areia, o senhor era instrutor na época, E a gente era tudo aluno, era tudo a primeira corda azul, né? Correto. Eu, o Camaleão era azul, outros meus irmãos, e o senhor era instrutor, daí foi lá para Corvo da Areia, e em 91, se eu não me engano, foi o senhor batizado para professor. Foi uma festa danada lá à tarde, eu lembro que foi em 91, nesse dia foi 90, foi 91 para 92. E aí foi aí nesse período que o senhor pegou aí que foi uma grande festa ali no Corvo da Areia, muitos mestres aí, mestre Paulo Angola, cabeça de roda, Peu, Ligeirinho, né? E muitos outros, o finado aquele mestre lá, Capeta não, o mestre Carrapeta, o Satanás, né? Mestre Satanás na época, não sei se os que estão aqui lembram desse mestre Satanás. E o senhor teve uma briga muito feia aí com o mestre Ligeirinho, que
né? Teve aquele negócio de jogar um pela janela, né? Conta aí um pouco como é que foi esse seu batizado aí, né? Que foi pau naquele dia lá. Entendi. O mestre Ligeirinho, gente, caba bom, jogar muita capoeira. Só que nesse dia, houve lá o batizado, joguei com eu, cabeça de roda, só não tava lá Espiela e o mestre Teté, mas a maioria da turma tava tudo lá. Uhum. E o último que eu joguei foi com o mestre Ligeirinho. Aí Ligeirinho, eu jogando pra lá e pra cá, aquele negócio todo, Ligeirinho para aquelas pernas dele, aqueles parafusos, e eu, lógico, eu tenho que me defender pra tentar acertar. Aí o mestre Ligeirinho parou a roda. Aí o que foi que aconteceu? Lagartixa não merece essa corda, não. Aí eu disse, como é que é, rapaz? Você não merece, não, tem que treinar muito. E o que é que eu tô fazendo com você aqui? Porque não sei, não, toca aí, vamos jogar, velho. Vamos jogar. Porque naquela época também eu era um cara que, quando eu comecei a capoeira, já estava com agilidade, eu era do tipo assim, ignorante, vamos dizer assim, nesse termo. Uhum. Tipo ignorância mesmo. Aí eu chamei ele, não, vamos jogar. Aí eu me arretei, peguei ele, joguei de fora, botei no logo, joguei do outro lado. Ele era pequenininho, né? Ele sempre pequenininho, ele, né? O senhor era forte naquela época, né? O senhor era musculoso, era bem... Isso. Você joga capoeira, mestre. Você joga capoeira. Agora vamos jogar aí você na rua. Aqui é a realidade. Rapaz, aqui, né, eu lembro muito bem. Nesse dia eu peguei para instrutor. Eu era instrutor. O mestre Paulo Angola também estava presente. Foi ele que me batizou. Nesse dia aí eu lembro muito bem que o senhor já tinha apanhado muito, já tinha levado, a galera já tinha chicoteado muito o senhor lá, né? E aí o senhor já estava muito cansado, muito daquele cansado. Jeito, né? E daí foi quando aconteceu esse impasse, né? Eu pequenininho não podia fazer nada e o que eu vi, só via a galera correndo lá da academia lá e jogando pela parede, só vi mestre cabeça de roda e me pegar o mestre Ligeiro. Olha, deixa eu te falar, quando eu vim para São Paulo aqui, eu saí de Recife, foi no dia 4 de maio de 91. Isso mesmo. E isso aí aconteceu em fevereiro, quando eu fui lá na casa do mestre Todo Duro. Aí não demorou, com uma semana ele me deu a corda. Um mestre mulatinho me dando um certificado com a assinatura dele da Federação Pugilismo de Capoeira, aquela coisa toda. Eu digo, pronto, agora eu sou um formado. Eu vou para São Paulo e aqui eu trouxe Grupo Liberdade de Capoeira, que já foi meu daí de Recife. E fiquei dando aula aqui em São Paulo durante 3 anos com esse grupo. Esse seu reconhecimento lá como mestre? Eu peguei... Qual foi o ano? Eu peguei esse contramestre, o Corda Roxa, em 91, e quando foi aqui em 93, os mestres daqui tiveram que trocar minha corda, né? Mas sendo com a mesma graduação. De contramestre... Sim, só o sistema. Só mudou o sistema, né? E as cores. E fiquei continuando aí durante aí mais ou menos aí uns 7 anos entre contramestres, 7 anos, 8 anos por aí. Ainda visitas, academia, senhor, como é que é a sua vida nos dias de hoje? Como é que está sendo? O senhor treina, o senhor visita os mestres, né? Ainda tem contato com essas pessoas ainda? Eu tenho contato com essas pessoas. Eu passei um ano dando um curso de berimbau numa academia do mestre Valtinho. Passei um ano dando um curso de toque de berimbau, né? E parei. De vez em quando eu volto, sabe? É que nem outono, inverno, verão. O senhor passou um tempo, né? O senhor passou um tempo aqui em Recife, né? O senhor veio para cá, né? Agora em 2014 o senhor retornou para cá, para morar aqui em Recife, Pernambuco, né? Foi quando a gente começou a dar aula aqui em Nova Descoberta, né? Na academia, é isso? Aí, como é que foi essa sua experiência aí? Depois que retornou para cá? Eu fui para Recife, né? Morar.
chegamos da aula Tentar, junto. né? Pelo menos tentar, né? Não conseguiram. Qual é o principal objetivo de ser um mestre? É uma pessoa criador, né? Uma pessoa que respeite muito, que seja uma pessoa ciente do que está fazendo. Esse, para mim, é um verdadeiro mestre, que é um pai, né? É um criador que está desenvolvendo um aluno para que o aluno possa desenvolver a capoeira e não fazer coisa errada, que nem tem muitos que fazem coisa errada. Eu acho que o mestre ele tem mais que conversar. Eu sou um tipo de um cara que, quando eu começo a minha aula de capoeira, eu passo meia hora conversando, ensinando na palestra. Sim. Até porque, né? Até porque a capoeira ela não é só levantar as pernas, né? Eu digo isso em todos, né? É que o senhor herdou da capoeira em tudo, no termo geral, né? Em relação a coisas materiais ou não, espiritual ou não. O que é que o senhor levou de vantagem? Qual foi a sua maior conquista em relação à capoeira? Mestre Falcão aí dando um salve a nós, né? Ao mestre Lagartixa. Não, minha maior conquista na capoeira foi eu ter conquistado os meus objetivos dentro da arte, né? E ter aprendido as artes, a saber ensinar e saber respeitar também o próximo. Porque um capoeirista ele tem que saber respeitar um mestre de capoeira, tem que saber respeitar um capoeirista. Somos todos iguais, somos sangue da mesma cor, mas eu acho que cada um tem sua diferença, sua preferência, mas essas conquistas que eu tive de ter hoje, eu agradeço primeiramente a Deus por essas lutas que eu tive